Bom dia a todos, senhor presidente, mesa diretora, nobres pares, funcionários da casa, você que nos assiste através das redes sociais. Meu bom dia. Quero complementar aqui o desejo, o compartilhamento que tenho em relação a essa homenagem que foi feita aqui. É um absurdo que nos dias de hoje a gente tenha que presenciar cenas desagradáveis como esta, que mulheres sejam assediadas ou por conta de um sorriso, ou por conta de um decote, ou por conta de uma saia. Então, não dá para aceitar coisas como essa, mesmo que haja aí um corporativismo, isso não pode proteger o mau caratismo. Então, fica aqui a minha indignação. Senhor presidente, tenho 3 requerimentos que vou dar uma acelerada aqui para tentar apresentá-los. É regimental, vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, requerimento. Considerando a criação da Comissão Especial de Vereadores, formada através do requerimento 15 de 2021, com o número do processo 13 de 2021, com o objetivo de elaborar relatório sobre a avaliação dos terrenos doados em forma de dação em pagamento pela Prefeitura de Praia Grande ao Instituto de Previdência Municipal de Praia Grande. Requer a mesa diretora desta Casa de Leis que realize a abertura de processo de licitação para a contratação de empresa responsável para produzir laudo de avaliação desses terrenos. Solicito ainda que cópia desta propositura e, posteriormente, o referido laudo sejam encaminhados e direcionados à Comissão Especial de Vereadores para elaboração de relatório. Sala Emancipadora Oswaldo Toschi, 4 de maio de 2021, Wellington Silva, vereador. Em discussão, em votação. Se o vereador estiver de acordo, permaneça como estão. Aprovado o requerimento, vereador. Com adendo. Como dito pelo meu colega Rodrigo Rosário, é um requerimento importante porque a gente presencia muitas comissões por falta de, talvez até de habilidade, na verdade, ela não ir para frente. A gente quer que essa comissão vá para frente, quer que o relatório seja um relatório realmente que proteja o patrimônio do funcionalismo público. Para que você que não está nos acompanhando, foram dados alguns terrenos para o Instituto de Previdência para cobrir o rombo que foi efetuado em gestões anteriores. E a gente quer saber se isso permanece até hoje. Senhor presidente, senhores vereadores, requerimento. Fui procurado por moradores do bairro Caieiras que se encontram desesperados devido à notificação que receberam para desocupar o local que residem. Uma das munícipes, a senhora Vani Cardoso Belisário, possui filhos menores, sendo o mais novo com idade de 3 anos. E, no momento, não possui local para se alojar e também não recebeu qualquer respaldo da administração pública. Desta forma, que requer a mesa, depois de ouvido do outro plenário, seja enviado ofício à senhora prefeita Raquel Kine para que responda. 1. Existe local já preparado para que essas pessoas possam ficar alojadas? 2. Quais medidas a administração pretende tomar para amenizar o sofrimento dessas famílias? 3. Quanto a esta família com crianças menores, e aqui a gente coloca um documento que comprova, qual providência a Prefeitura pretende tomar? Sala Emancipadora Oswaldo Toschi, 4 de maio de 2021, Wellington Silva, vereador. Em discussão, o requerimento do nobre vereador. Não havendo quem queira discutir, em votação. Se o vereador estiver de acordo, permaneça como estão. Aprovado o requerimento, vereador. Obrigado. A gente sabe que aquele local é uma área de preservação, entretanto, a gente também sabe que o nosso povo não tem onde morar. Então, é de responsabilidade da Prefeitura providenciar isso. Não dá simples. A gente sabe até que nesse caso em específico, como que se deu, mas a gente não pode ficar inertes assistindo o povo sendo jogado na rua sem ter onde morar. Então, a gente precisa dar transparência no cadastro da habitação. A Prefeitura Municipal precisa, já no orçamento que está sendo planejado para o ano que vem,
melhorar o orçamento da Secretaria de Habitação para que a gente possa fazer casas para diminuir o déficit habitacional da nossa cidade. Senhor presidente, senhor vereadores, requerimento. Na data de 2 de maio de 2021, foi veiculada a matéria jornalística em rede nacional sobre a paralisação da vacina em diversos estados e municípios do nosso país. O problema apontado na referida matéria se dá pela falta de insumos para a fabricação da vacina e pela falta de gestão por parte do Ministério da Saúde, referente à organização da aplicação da primeira dose e na reserva de vacinas para a aplicação da segunda dose. Temos acompanhado em nosso município, através do vacinômetro, o número de pessoas vacinadas na primeira e na segunda dose. No entanto, não temos informações oficiais sobre o número de vacinas recebidas pelo município. Dessa forma que requer a mesa, depois de ouvido do outro plenário, seja enviado ofício à senhora Raquel Kine e ao secretário Kleber Nogueira para que respondam. Lembrando que, qual o número de vacinas recebidas pelo município até o momento? Solicito a quantidade enviada de cada marca. Existe ainda vacinas disponíveis em nosso município? Se sim, qual a quantidade total e a quantidade de cada marca? 3. Todos os profissionais que trabalham na linha de frente já receberam a primeira e a segunda dose da vacina? Se não, quais faltam e por qual motivo não receberam ainda? 4. Os profissionais da educação já foram imunizados com a primeira e segunda doses? Se não, quantos faltam e qual a previsão para o término da imunização desses profissionais? Sala Emancipadora Oswaldo Toschi, 4 de maio de 2021, Wellington Silva, vereador. Em discussão, o requerimento do nobre vereador. Não havendo quem queira discutir, em votação. Se os vereadores estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado o requerimento de Vossa Excelência. Obrigado a todos. Vale lembrar que no site do Vacina Já, algumas informações que a gente está pedindo aqui constam lá, mas é importante que a Prefeitura Municipal ela confirme para que a gente possa esclarecer o nosso povo a quantas anda o recebimento de vacina. Senhor presidente, eu tenho algumas indicações aqui, na verdade, várias indicações, que as encaminho direto à mesa. Todas as indicações de Vossa Excelência será encaminhada ao Executivo Municipal. E uma moção de aplauso, senhor presidente. Será pautado na próxima sessão. Obrigado. Essa moção de aplauso, na verdade, e aí eu já vou deixando aqui para os meus colegas do que se trata, né? Um grupo de ciclistas da nossa cidade, comandados aí pelo Alexandre Rodrigues Galo, policial militar de 45 anos, morador do Oceano, que na verdade é o major, né? Eles pegaram as suas bicicletas e andaram aí por quilômetros, né? Eles saíram no dia 6 de março da nossa cidade e percorreram 280 quilômetros em 11 horas e 54 minutos. E foram até Aparecida no dia 7 de março, percorrendo mais 279 quilômetros em 11 horas e 51 minutos. A gente fica feliz quando um grupo se reúne para praticar esportes, um desafio difícil, que eu não sei se eu conseguiria acompanhá-los, mas sempre a tempo. Esperaremos aí que essa moção seja pautada na próxima sessão e a gente possa aprovar e homenagear todas essas pessoas. E aí, na próxima sessão, aí eu vou detalhar o nome dessas pessoas, quem foram, quem apoiou, né, que, na verdade, é importante eu dizer aqui, finalizando a minha fala, que a gente pede que essa moção ela seja direcionada aos familiares, né, do ciclista César Munhoz, que deram todo o respaldo para a realização do feito, bem como ao policiamento territorial da 3ª Companhia do 45º Batalhão da Polícia e ao policiamento rodoviário da 2ª Companhia do 1º Batalhão. Por enquanto é só, senhor presidente. Muito obrigado. Bom dia a todos. Trabalho importante, porque aqui ninguém é contra o empresário ganhar dinheiro. Não tem problema ganhar dinheiro. Trabalhou, tem que ganhar dinheiro. Agora, não dá para a gente presenciar. E eu vi o vídeo que Vossa Excelência fez na empresa, chegando lá na sede, onde nem relógio de luz tinha. Então, alguma coisa tem de errado. O que uma empresa tem que ter, basicamente, é uma sede no município, pelo menos esta, né? Então, não dá para a gente aceitar. A transparência é importante para que o dinheiro que a gente paga através dos impostos que não seja escoado pelos ralos da corrupção.
Então é importante, eu espero que esse requerimento seja respondido de maneira rápida e isso pare de acontecer na nossa cidade. Parabéns pelo seu trabalho. Vereadora, mais uma vez a senhora apresentando um trabalho relevante. Os feirantes são comerciantes da nossa cidade que têm um papel importante na nossa sociedade. E mesmo assim são pessoas que vivem com muita dificuldade. Eles acordam 5 horas da manhã, alguns até mais cedo, para poder deixar tudo preparado ali para que a gente possa consumir produtos de qualidade. E essa questão que a senhora colocou, a gente tem que facilitar para as pessoas. As pessoas já vivem numa dificuldade tremenda, estamos há mais de um ano vivendo um estado de pandemia que realmente está afetando muito a questão econômica da nossa sociedade, e aí o papel da prefeitura agora nesse momento é facilitar os trâmites. Ninguém aqui está dizendo que a coisa tem que ficar bagunçada, que cada um pode fazer o que quiser com as licenças, mas tem que ser investido nesse trabalho de ligação, de recebimento de chamadas dessas pessoas, para que elas possam resolver esses problemas burocráticos e isso não afete uma eventual transferência de titularidade. Parabéns pelo trabalho. Vereador Zezão, quero dar os parabéns pela sensibilidade do trabalho de Vossa Excelência. É um trabalho que, na verdade, se preocupa com o mais pobre, com aquela pessoa que muitas vezes mora numa rua que não tem asfalto, não porque ela quer, e sim por necessidade. Então, é uma missão nossa, desta casa, na verdade, de apertar o poder público, e no caso a prefeitura, para saber até se existe aí um planejamento de regularização fundiária, porque muitas residências, na verdade, já estão consolidadas. Correto. Quando a residência está consolidada, e aí é aquele assunto que a gente falou no início da sessão, não há muito o que fazer, e sim fazer um trabalho de montar equipes de regularização fundiária para regularizar esses locais e aí resolver esse problema de estrutura, bem como o que foi citado anteriormente, da entrega de correspondências. Parabéns pelo seu trabalho. É importante, né, esta casa se posicionar em relação a essa situação, porque esse é um período que a prefeitura tem que agir no sentido de ajudar essas pessoas a ultrapassarem essa fase dificílima que elas se encontram, né? Em que pese a atitude de liberar os guarda-sóis e cadeiras ontem foi de extrema importância, mas foi tardia. Precisou a gente ficar gritando aqui, precisou a cidade inteira ficar gritando para que a prefeitura se sensibilizasse. E, por outro lado, na questão do auxílio, é importante que isso se agilize o mais rápido possível, porque, como eu falei, esse momento vai ser difícil passar, mas se já não se programar uma retomada econômica, sobretudo para esses ambulantes, no caso do auxílio emergencial, no caso até de microcréditos, para que essas pessoas possam suportar suas dívidas, não vai adiantar de nada. Então, a sua colocação foi perfeita e estou de total acordo. São coisas que realmente a gente olha assim, a gente que anda pela cidade, a gente vê que esse é um problema, o déficit habitacional é um problema que pode ser resolvido pela prefeitura. Nós não queremos dizer que no estalar de dedos, amanhã todo mundo vai ter casa para morar. Mas a prefeitura pode, com a condição financeira que tem, como eu disse no início da sessão, de montar aí 5, 6, 7 equipes de regularização fundiária com o recurso que nós temos, para diminuir esse déficit, aí identificando as áreas que podem ser habitadas, que podem ser feitas novas construções, para que a gente possa colocar nessas construções esse povo que vive em submoradias. Obviamente que votarei a favor dessa propositura, uma propositura importante, entretanto, alguns alertas temos que fazer. Quando você abre o crédito, sobretudo para o nosso funcionalismo público que não ganha tão bem assim, então tem que se tomar cuidado. Então a gente faz alerta para que isso não seja aí uma carta branca para que as pessoas se endividem ainda mais. É importante que a gente esta casa tem que ter uma preocupação também de que se abra crédito, e aí quando você está falando de aumentar o nível de desconto em folha, a gente está falando também de empréstimos
quando a gente fala de empréstimos, aumentar para empreendedores. O funcionalismo público, ele vai poder descontar, aumentar o desconto em folha, mas a nossa proposta é para que se aumente o crédito para que ele possa empreender e não depender simplesmente do salário da prefeitura. Vou votar favorável, obviamente. Na verdade, eu vou votar contra esse projeto por alguns motivos muito claros. O projeto, no panorama contábil, ele não tem grandes problemas. Entretanto, a gente não tem ali comprovações dessas despesas. Ou seja, se foram realmente, se a origem dessas despesas são estas mesmas. E aí, quando a gente parte para uma outra visão, aí a gente está falando que sobrou mais de 3 milhões, por exemplo, em contribuição de iluminação pública. Eu não sou contador, mas é muito simples de se identificar. Se alguma coisa está a mais, você não pode ficar cobrando a mais do povo. Ou então agora, que se dê um desconto na taxa de iluminação pública. É muito simples. Está sobrando 3 milhões, 4 milhões de um ano para outro, então quer dizer que não está precisando desse dinheiro. Porque se tivesse precisando, não estava sobrando. A gente está falando de dinheiro que vai sobrar. Sabemos que foi um ano complicado, um ano difícil, um ano de pandemia, e eu estou só citando um exemplo. E se eu não pude estar na reunião ontem, eu não vi a explicação do secretário, mas eu identifiquei ali, se eu estiver enganado, respeito à opinião contrária, eu vi até emendas parlamentares de 2018. Sinceramente, não consigo entender. Alguma coisa está errada. Sabemos que a emenda parlamentar é um processo difícil, é um processo complicado de ser viabilizado, mas não dá para aceitar que uma emenda parlamentar, até do Papa tem emenda ali, o Papa já não é deputado há 3, 4 anos já. Então, são coisas que não dá para a gente aceitar. Então, por isso que eu vou votar contra. Mas gostaria de deixar claro que a abertura de crédito adicional não é nenhum crime, tá? Não é nenhum crime. Eu vou votar contra por conta da obscuridade do projeto. Esse projeto é daqueles projetos lógicos, né? Projeto de verdade, eu estava ouvindo o vereador Cadu falar e de verdade eu estava emocionado até. Porque realmente eu tenho alguns amigos que têm filhos autistas, o Lica, que é meu assessor, tem um netinho autista, e realmente as pessoas têm muito trabalho. E aí eu falei de um projeto lógico, Vera, porque para que você vai impor essa necessidade para uma família se é uma deficiência que não tem cura, sabidamente? Então, na verdade, isso já vem sendo discutido nesta casa. Eu lembro, quando eu acompanhava o mandato da ex-vereadora Janaína Balares, ela já puxou esse questionamento, alguns outros vereadores já puxaram esse questionamento em outras ocasiões, mas de verdade, Vera, eu te parabenizo por essa iniciativa, vou votar a favor, assim, com muita satisfação, de verdade arrepiado, porque eu acompanho o sofrimento de algumas famílias que têm um filho autista, que têm um neto autista, é um problema que tem vários graus, então o sofrimento também acompanha esses graus e não tem porquê a pessoa impor essa peregrinação para a família para ter que comprovar sempre, através de laudo, algo que realmente poderia ser feito com um laudo definitivo. Então, parabéns, votarei a favor. Só para confirmar o agradecimento ao apoio dos caros colegas que já votaram a favor na primeira votação, pedir o voto dos que, respeitando, obviamente, dos que votaram de maneira contrária, pedir o voto a favor agora, por conta da importância desse projeto, né? Tudo que a gente pediu no projeto não tem no site da prefeitura. Então, isso vai deixar ali de maneira mais clara, de maneira mais transparente. Essa questão da vacinação é uma celeuma que realmente está atormentando a todo mundo, né? A gente sabe que tem muita política por trás disso, e a gente espera que isso passe rapidamente, e esse projeto vem no sentido, até como eu já falei
na minha primeira justificativa, ajudar a Prefeitura, para que a Prefeitura não fique no campo da dúvida em relação se existe vacinação imprópria ou não. Por isso, agradeço aos votos dos meus caros colegas e peço voto a favor dos que votaram contrário na primeira votação. Obviamente que eu vou votar a favor do projeto. O vereador Emerson, mais uma vez, mostrando a sensibilidade com uma categoria que já, como eu disse, num comentário de uma outra propositura, é uma categoria que sofre muito, trabalha muito, acordam de madrugada, ainda escuro, para nos proporcionar os alimentos frescos ali, todos os dias. Então, é uma atividade essencial e, por isso, tenho meu voto a favor, vereador. Uma coisa puxa a outra, né? O projeto que nós aprovamos há pouco, em relação à transparência na lista de vacinados, serviria de subsídio para essa SEI, né? Uma base de pesquisa, até para esclarecer essas questões da Prefeitura. Eu não vejo essa SEI com nenhum tipo de viés político, pelo contrário, eu vejo num viés humanitário, um viés técnico, a ponto de esclarecer para o povo de Praia Grande como que está a questão da vacinação na nossa cidade. Ninguém tem que se preocupar porque está sendo criada uma SEI na cidade. Pelo contrário, vai só esclarecer pontos importantes em relação à vacinação. O único ponto que eu vejo que a Prefeitura tem culpa, que nós temos que esclarecer, é a questão de que, como eu disse na sessão passada, o secretário veio nesta casa e disse que sempre quando o munícipe tomasse a primeira dose, a segunda dose estaria garantida. Tem no mínimo aí culpa, e quando já culpa não é questão culpa de crime, é culpa de negligência, porque hoje muitas pessoas estão tomando a primeira dose e a segunda dose não. A gente sabe que não é culpa da Prefeitura, porque a Prefeitura não pode comprar vacina, mas então tem que gerir. O próprio STF já determinou que os gestores podem ser culpados, podem ser culpabilizados pela não aplicação da segunda dose da vacina nos munícipes. Então, vereador, tem meu voto a favor, é de extrema importância a criação dessa SEI. Vou usar rapidamente esse meu tempo para fazer um esclarecimento que, na verdade, já fez parte de dúvidas minhas em relação à questão do enterro social, né? Foi citado aqui, algo muito importante, que às vezes a gente não dá conta, mas quando morre um familiar de alguém de um munícipe da nossa cidade, no final de semana é realmente uma tortura. A pessoa perde a noção do que está acontecendo no momento, e é muito simples. Aí eu gostaria de falar com você que está em casa, provavelmente meus pares aqui já sabem do procedimento, mas eu tive dúvida, na verdade. Eu liguei na OSAM para perguntar, para poder orientar a pessoa, né? Se você tiver um ente querido que faleça aos finais de semana, vá diretamente ao cemitério. Vá diretamente ao cemitério. Vá diretamente à OSAM e eles vão te fornecer as informações necessárias e ali mesmo você vai conseguir resolver. Na segunda-feira se dá continuidade no processo. Mas você não precisa ligar para ninguém, não precisa ligar para mim, não precisa ligar para nenhum vereador. Vá direto ao OSAM e ao cemitério que lá você vai ser orientado como resolver o seu problema sem ter que pagar absolutamente nada por isso. Muitas vezes, como a gente já falou, já existe uma lei que obriga a OSAM a fornecer essas informações para o município de Praia Grande, que ele não precisa pagar, mas às vezes algumas pessoas se fazem de loucas e não orientam o município de Praia Grande, e aí no momento de tristeza, por ter perdido uma pessoa querida, a pessoa saca o talão de cheque, saca o cartão de crédito, pega o cartão de crédito de um amigo e vai lá, se enfia em dívida, já está passando um momento difícil e ainda se enfia em dívida. Não precisa pagar nada. O caixão social, o enterro social é proporcionado pela Prefeitura, ou seja, é pago já com o seu dinheiro.
E gostaria também de falar que esta lei é da vereadora Janaína Balares, é importante que se diga isso, aprovado por unanimidade por esta casa, e eu gostaria também, senhor presidente, de, mais uma vez, agradecer aos meus pares pela votação no projeto de lei de minha autoria. Respeito muito as opiniões contrárias, mas nada disso que foi falado aqui acontece na realidade. O que a gente pediu é simplesmente para que os nomes das pessoas vacinadas na nossa cidade estejam lá no site, no vacinômetro, que é muito bom. Só precisa fazer essas complementações. É simplesmente importar os dados que já estão sendo coletados pelos funcionários da prefeitura. É importante dizer também que eu vou parabenizar os funcionários da CEL que estão lá trabalhando. Vou falar uma coisa para vocês, não estão contentes não, viu? Estão trabalhando lá obrigadas. Muitas já me ligaram que estão trabalhando lá obrigadas, tá bom? Um abraço a todos.